Olá, você está no canal Mais Uma Voz. Este é o seminário Israel Antiga e Moderna. E para quem não me conhece, eu me chamo Roberto Matheus da Costa. Esse já é o vídeo de número 62 do seminário. Já estamos no slide 638 de 709. Então estamos encaminhando aí para o final deste seminário. Se você ainda não assistiu desde o início, faça isso. Faça um propósito aí de assistir gradativamente para você entender todo o conteúdo que estamos analisando aqui. Isso vai ser muito importante. Nós estávamos falando no vídeo anterior a respeito aí do ecumenismo, como ele funciona, quais são as bases aí propulsoras das ações ecumênicas, que são declarações aí do Concílio Vaticano II, que são declarações aí das encíclicas papais, né? Uma delas é essa aí, a Ut Unum Sint, que estamos analisando. E agora nós veremos que a própria Igreja Adventista do Sétimo Dia, que eu costumo chamar de empresa adventista na realidade, porque a Igreja Adventista verdadeira, oficial, foi aquela que Deus instituiu lá no passado, e essa que está aí hoje é uma usurpadora, ou seja, é uma empresa, é uma organização que é totalmente diferente daquela que Deus instituiu no passado, né? E nós veremos aqui então um videozinho que mostra como ela está aí fechada no ecumenismo, aceitando aí então e até pronunciando as declarações do Concílio Vaticano II. De todas as liberdades sociais, nenhuma é tão congenial ao homem e honrosa, tão civilizadora e tão pacífica e tão filha do Evangelho como a liberdade religiosa. Todos os homens devem estar livres de coação, quer por parte dos indivíduos, quer dos grupos sociais ou qualquer autoridade humana, e de tal modo que em matéria religiosa ninguém seja forçado a agir contra a própria consciência, nem impedido de proceder segundo a mesma, em privado e em público, só ou associado com outros, dentro dos devidos limites. O direito à liberdade religiosa se funda na dignidade da pessoa humana. Concílio Vaticano. Tá vendo? A apresentadora ela disse só Concílio Vaticano, mas na realidade essa citação é do Concílio Vaticano II. E o interessante é que ali existe uma condição para essa liberdade religiosa, né? Que é citada aí no Concílio Vaticano II, e essa condição é dentro dos devidos limites. Então aí vem a pergunta: quais são esses limites? Quem impõe esses limites? Vamos dar uma olhadinha um pouco mais a respeito disso aqui agora. Essa declaração, ela é uma declaração do Vaticano, né? Está aí com uma doutrina geral acerca da liberdade religiosa. E eu vou colocar aí na tela para a gente ler juntos esta declaração. Ela diz assim: sujeito, objeto e fundamento da liberdade religiosa. Este Concílio Vaticano declara que a pessoa humana tem direito à liberdade religiosa. Esta liberdade consiste no seguinte: todos os homens devem estar livres de coação, quer por parte dos indivíduos, quer dos grupos sociais ou qualquer autoridade humana, e de tal modo que em matéria religiosa ninguém seja forçado a agir contra a própria consciência, nem impedido de proceder segundo a mesma, em privado e em público, só ou associado com outros, né? Dentro dos devidos limites. Quais são esses limites? É aqui que entra, né?
Declara, além disso, que o direito à liberdade religiosa se funda realmente na própria dignidade da pessoa humana, como a palavra revelada de Deus e a própria razão a dão a conhecer. Este direito da pessoa humana à liberdade religiosa, na ordem jurídica da sociedade, deve ser de tal modo reconhecido que se torne um direito civil. Vamos continuar aí no segundo parágrafo. De harmonia com a própria dignidade, todos os homens que são pessoas dotadas de razão e de vontade livre e por isso mesmo com responsabilidade pessoal, são levados pela própria natureza e também moralmente a procurar a verdade, antes de mais a que diz respeito à religião. Tem também a obrigação de aderir à verdade conhecida e de ordenar toda a sua vida segundo as suas exigências. Ora, os homens não podem satisfazer a esta obrigação de modo conforme a própria natureza, a não ser que gozem ao mesmo tempo de liberdade psicológica e imunidade de coação externa. O direito à liberdade religiosa não se funda, pois, na disposição subjetiva da pessoa, mas na sua própria natureza. Por esta razão, o direito a essa imunidade permanece ainda naqueles que não satisfazem a obrigação de buscar e aderir à verdade. E desde que se guarde a justa ordem pública, o seu exercício não pode ser impedido. Então é interessante essas declarações, né? Desde que se guarde a justa ordem pública. Quem é que define o que é a ordem? Se de repente eles chegarem para alguém e falassem, não, vocês estão atrapalhando a ordem pública. Assim como Acabe falou para Elias, né? Você é um perturbador de Israel, você está perturbando a ordem pública, Elias. Está perturbando a casa de Israel aqui. Então, essa é a doutrina da liberdade religiosa segundo o Vaticano. Agora eu vi eles falando aqui de verdade, né? O que eles têm a ver com verdade? Uma igreja aí que alterou ao longo dos séculos aí da história. As sagradas verdades da palavra de Deus foram sendo alteradas por esse poder maligno, perseguidor, que lançou a verdade por terra e fez isso e prosperou ainda. Fala a profecia lá de Daniel, né? Fez isso e prosperou. Aqui tem um outro, né, recorte aí que eu peguei do site, né, a liberdade religiosa das comunidades religiosas. Se vocês quiserem ler depois, vou deixar o link aí na descrição, tá? Não vou ficar lendo tudo isso aqui não. Tem aqui também a parte dos limites, ó, os limites da liberdade religiosa. Também, né? Onde eles vêm aí colocando aí quais são os limites, etc e tal, e tudo mais, e coisa e tudo. Eu não vou ficar lendo essas coisas, se vocês quiserem ler depois, para a gente ganhar tempo aqui no nosso seminário, né? Vocês podem ler, isso aqui é uma doutrina católica, a doutrina da liberdade religiosa. Está toda aí delimitada aí no site do Vaticano e as religiões estão seguindo essas diretrizes aí, estão se reunindo, inclusive a Igreja Adventista, já mostramos aqui claramente que eles estão fechados aí com a parte da liberdade religiosa, com o ecumenismo. E estão aí se afastando cada vez mais do Deus verdadeiro. É lamentável, é triste, mas está acontecendo, né? Vamos aqui então ver mais uma comparação entre o Israel antigo e o moderno. Vamos ver os cristãos do primeiro século aqui em Atos 2, 44 a 45. Diz o seguinte: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha que interessante, tinham tudo em comum, estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Olha que interessante. Essa aqui é a união verdadeira. Onde não tem egoísmo, onde não tem
amor ao dinheiro, mas onde existe amor ao ser humano, se for preciso até vende as coisas que tem para dividir entre eles. Este é o verdadeiro ecumenismo, o que aconteceu com a igreja primitiva. Mas eles estavam unidos com todos? Eles estavam unidos lá com os judeus que rejeitaram a Cristo? Eles estavam unidos lá com os pagãos daquele tempo? Não. Eles estavam unidos com aqueles que aceitaram a verdade, que aceitaram o Evangelho eterno. É com esses que eles estavam unidos. Eles não estavam unidos com pessoas que estavam seguindo coisas contrárias àquelas às quais Deus propôs para que nós seguíssemos. Não. Mas e o moderno Israel? Como que ele está nesse aspecto aqui? Temos uma mensagem probante para ser transmitida. E sou instruída a dizer para o nosso povo: uni-vos, uni-vos. Mas não devemos unir-nos com os que apostatam da fé, dando atenção a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Com coração amável, bondoso e sincero, devemos sair para proclamar a mensagem, não dando atenção aos que se afastam da verdade. Manuscrito 31, 1906, citado em Mensagens Escolhidas 3, página 412. Então, os amados, a união, o ecumenismo em si é uma coisa recomendada realmente na palavra de Deus. Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, capítulo 17, ele realmente ora para que os discípulos sejam um só. Mas era para os discípulos se unir com aqueles que estavam rejeitando a Cristo? Era para os discípulos se unir com aqueles que estavam promovendo o paganismo? Não, não era para eles se unir. E aqui a mensageira do Senhor, ela diz o mesmo: uni-vos, uni-vos, mas não devemos unir-nos com os que apostatam da fé, dando atenção a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E agora nós vemos aí a igreja adventista unida com os católicos, unida com as religiões de matriz africana, unida aí com religiões da nova era, unida aí com tudo quanto é tipo de coisa contrária à verdade sagrada da palavra de Deus. É essa a união que eles estão promovendo. Vamos ver mais um texto aqui a respeito disso. Ao mesmo tempo que exaltava a firme palavra dos profetas como guia seguro em tempos de perigo, o apóstolo solenemente advertia a igreja contra a tocha da falsa profecia, que seria erguida por falsos doutores, olha isso, os quais introduziriam encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor, segundo Pedro 2:1. Esses falsos mestres que apareceriam na igreja seriam considerados verdadeiros por muitos de seus irmãos na fé, são comparados pelo apóstolo a fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva, segundo Pedro 2:17. Tornou-se-lhes o último estado, declarou ele, pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Segundo Pedro 2, 20 e 21. Foi citado aí no livro de Ellen White, Atos dos Apóstolos, página 535. Então, meus amados, essa aqui é a radiografia do moderno Israel. Um povo que se apega aos seus falsos mestres, é pastor com mestrado aí para tudo quanto é lado. É mestrado disso, é mestrado daquilo. Mestres do engano. Mestres da falsidade. Mestres do disfarce. Mas acham que estão com a verdade.
Eles acham que estão corretos. E muitos de seus irmãos na fé os consideram como verdadeiros. Mas nós sabemos que estão pregando heresias de perdição. Mas uma comparação aqui entre o antigo Israel e o moderno. Em Oséias 7, versículo 13, nós lemos lá: ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remi, mas disseram mentiras contra mim. Será que o mesmo está se repetindo no moderno Israel? Será que estão dizendo mentiras sobre Deus? Vamos ver. A causa de Cristo será traída. Aqueles que têm tido a luz da verdade e têm desfrutado suas bênçãos, mas se desviaram dela, lutarão contra o Espírito de Deus, inspirados por um Espírito que procede de baixo. Eles porão abaixo aquilo que haviam edificado e mostrarão a todas as almas razoáveis e tementes a Deus, que não são dignas de confiança. Ellen White, Review and Herald, 24 de maio de 1898. Então, meus amados, a causa de Deus está sendo traída. Estão ensinando, estão dizendo mentiras contra Deus em nosso meio. Estão ensinando um Deus falso. Estão derrubando aquilo que a igreja edificou ao longo de tantos anos. Foi tudo derrubado. Foi tudo destruído. E o que nós vemos hoje é um disfarce muito bem elaborado para enganar, transviar, seduzir e encaminhar para o engano, para a perdição. Em Jeremias 5, 30, 31, nós lemos o seguinte: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. Mas que fareis ao fim disso? Então existia um conluio no antigo Israel, coisa espantosa. Os profetas profetizando falso, os sacerdotes mancomunados com eles, e o povo estava satisfeito. Será que no moderno Israel está diferente isso? Se o centro da obra se tornar corrupto, toda a igreja, em seus diversos ramos e interesses, espalhada por toda a face da terra, sofre em consequência. A principal obra de Satanás está na sede de nossa fé. Olha o que o irmão White disse. Na sede mundial da igreja. Ele não poupa esforços para corromper homens em posições de responsabilidade e os persuade a serem infiéis a seus vários depósitos. Satanás está fazendo o máximo para enganá-los e atraí-los, a fim de que eles não só se destruam, mas possam influenciar outros a praticar o mal e prejudicar a grande obra. Testemunhos para a Igreja, volume 4, páginas 210 a 211. Isso foi escrito no dia 5/1 de 1875. Então, meus amados, a coisa realmente é preocupante. No próximo vídeo, vou mostrar aqui como que a corrupção na sede de nossa obra tem acontecido. Para que vocês vejam que isso daqui realmente, essa profecia é um fato. Que hoje, em nossos dias, é um fato consumado. Falo isso com tristeza, meus amados. Lamentavelmente. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deixe as suas contribuições para ajudar o canal. E se você quiser apoiar este ministério, o link do Apoia-se está na descrição do vídeo. Se você quiser apoiar de outra forma, os nossos contatos estão aí.
Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!